2 meses, né, que nós iniciamos aqui, estamos iniciando esse trabalho aqui, esse projeto de estar plantando uma igreja, né, uma igreja para o Senhor, uma igreja centrada na palavra dele, centrada na mensagem de Jesus Cristo. E, inclusive, hoje, no papelzinho aí, como a gente sempre tem feito, vocês podem ver, o tema da nossa mensagem hoje vai ser o que é o Evangelho. E eu já pediria a vocês, né, para poder acompanhar, quem estiver com a Bíblia, para poder abrir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Hoje a gente vai conversar em 2 versículos. E eu já queria ler esses 2 versículos com vocês, antes da gente, ó, a criança é bênção em nosso meio, tá, irmãos? Assim que a gente compreende, de verdade mesmo. A gente ama criança em nosso meio. Os 2 versículos dizem o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, eu já gostaria de adiantar que o Evangelho é a grande história de Deus aos homens. E o que Deus conta através dessa história aos homens? O Senhor conta a respeito da criação, a respeito da queda, a respeito da consumação e a respeito da redenção. E o que é muito maravilhoso, né? Porque Deus, ele escolheu uma história. E se a gente for parar para poder pensar as nossas vidas, pensar a história da humanidade, ela é contada através de história, né? Às vezes a gente está conversando assim com alguém ao qual a gente não conhece e a gente está desenvolvendo um conhecimento e as pessoas ficam curiosas. Como é que é a tua história de vida? Se a gente for parar aqui, olha quantas histórias de vida diferentes tem aqui. E o que é muito interessante é que Deus, ele está pegando todas as histórias e fazendo convergir para ele, fazendo convergir para o seu Filho Jesus Cristo. E é isso que hoje, à luz da palavra de Deus, eu pretendo juntamente a vocês que nós ampliemos. O Evangelho, a tradução da palavra Evangelion no grego, significa boas novas, ou boas notícias. E vamos pensar juntos. Vamos supor que aqui seja uma cidade, esse lugarzinho aqui. E a gente não tenha escassez de água, pelo contrário, a gente tem abundância de água, água fresca, né? E a gente está sempre, todo mundo, tendo acesso à sua água, uma boa água. Então, se alguém entrar com mais um copo d'água ali e falar, ó, eu estou trazendo uma boa notícia, para a gente não vai ser uma boa notícia, porque a gente já tem água. Agora, imaginemos que nós sejamos uma cidade com escassez de água. A água seja algo difícil. E vamos supor que a gente está passando por um momento mais difícil ainda. Nós estamos 3, 4 dias sem conseguir beber água. Se alguém entrar ali com vários copos d'água para a gente, vai se transformar numa boa notícia. E qual era a má notícia que havia entre nós? A escassez de água. Havia uma má notícia de falta de água. Então, quando a água chegou, ela se tornou uma boa notícia. E para nós compreendermos o que é o Evangelho, as boas notícias, as boas novas de Jesus Cristo, nós precisamos compreender a má notícia. Nós precisamos entender que só existe uma boa notícia porque existia uma má notícia. E eu queria pedir a vocês que fossem lá comigo no livro de Gênesis, por favor. Lá no primeiro capítulo, lá no primeiro versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, ela era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz. E o que a gente está vendo aqui? Que Deus, ele é aquele que ele está criando todas as coisas, ele criou todas as coisas. Se a gente for pegar todo o desenrolar do texto, a gente vai ver que Deus, ele foi criando as águas, ele foi criando o firmamento. E o que é muito interessante é a gente já guardar aqui o seguinte: a terra, ela era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Então Deus disse, haja luz.
Ele trouxe luz sobre as trevas. E ele vem desenvolvendo aqui, sabe, como que ele foi criando todas as coisas, como ele foi criando toda a natureza. E quando ele chega no versículo 26 do capítulo 1 ainda, ele nos diz: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E Deus disse a eles, olha só, eu os abençoo, eles disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem a terra a vocês. Sujeitem toda a criação a vocês. E o texto depois nos diz que o Senhor se agradou da sua criação. E eu queria chegar com vocês no versículo 31 do capítulo 1 ainda, que ele diz assim: Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Então Deus ele criou todas as coisas, o Senhor se agradou, ele continua se agradando da sua criação, e eu queria que nós fôssemos agora no capítulo 2, versículo 18. E o Senhor disse assim, o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E agora eu quero que vocês pulem comigo lá para o último versículo do capítulo 2. Por isso o homem deixa pai e mãe, no 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que a gente já tem de informação até aqui? Deus, ele é o criador de todas as coisas. Irmãos, tudo que a gente contempla, toda essa natureza maravilhosa, de manhã a gente vê o sol. A gente conseguiu ver o sol hoje, né? Teve uns momentos que não estava tão nublado. Vai caindo a noite, a gente consegue ver as estrelas, a gente consegue ver as luas. Se a gente tiver um telescópio, a gente consegue ver alguma coisa com uma maior aproximação. Através dos estudos científicos, a gente sabe que existe um vasto, um imenso universo. A gente olha uns para os outros, a Bíblia nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente olha toda a criação, quando nós chegamos aqui hoje, tinha uns filhotinhos de cabrito ali, branquinhos, correndo ali no pasto, e a gente se admira com toda a criação. E a gente já viu a informação de que Deus ele criou tudo, ele viu que era bom. Ele se agradou da sua criação. Deus ficou feliz com tudo que ele tinha criado. E aí Deus ele percebeu, como a gente viu aqui agora, que não era bom para o homem ficar só. Ele primeiro cria o homem, depois do homem ele cria a mulher, e ele junta um ao outro, ele junta o homem à sua mulher, e ali o Senhor cria a primeira instituição da história da humanidade, que se chama casamento. O casamento ele é muito anterior à instituição chamada igreja. Muito anterior. Mas a gente vai chegar na narrativa de Gênesis 3, o capítulo 3 de Gênesis. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente não compreender esse início, a gente não compreende o que é o Evangelho. O Evangelho fica frouxo, ele fica muito solto, ele fica muito vago para a nossa compreensão. E uma coisa muito importante, tá? Hoje, o livro de Gênesis é um dos livros mais atacados da Bíblia. É um dos livros aos quais a sociedade quer tirar toda a credibilidade da narrativa do livro de Gênesis. Eles querem dizer que isso daí é história para criancinha. Vocês acreditam nisso? Que um Deus criou tudo através da sua palavra, que ele criou tudo e que tudo era bom. E a gente vai chegar no capítulo 3 e vamos entender o que significam esses elementos do capítulo 3. A gente terminou o 2 dizendo que homem e mulher estavam nus, mas eles estavam em paz com Deus. Eles estavam num relacionamento íntimo com Deus. Esse relacionamento ainda não tinha sido quebrado. E eu quero vir no capítulo 3 com vocês, mas antes eu queria ir no versículo 6, que diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava um vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor. Qual é o elemento que eu quero vir aqui trazer? Vocês estão percebendo que o relacionamento de Deus com os homens era um relacionamento íntimo? A Bíblia, ela não tem a intenção de ser exaustiva. O que isso significa? Ela não tem a intenção de responder todas as perguntas da humanidade, mas ela é suficiente para nos revelar quem Deus é. O que Deus espera da sua criação? Como que Deus espera se relacionar com a sua criação?
E até agora a gente está vendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Amém, igreja? Vocês creem nisso? Amém? Que o Senhor criou tudo, viu que era bom. E o Senhor se relacionava intimamente com essa criação. Vocês creem nisso, igreja? Amém? Agora nós vamos chegar na queda. Versículo 1. Mas a serpente, mais astuta de que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Está percebendo a astutícia da serpente? Foi isso que Deus falou para Adão e para Eva? Não. Deus deu um comando a eles, uma ordem a eles: não comam apenas da árvore do fruto do bem e do mal. Sabe o que a serpente está fazendo aqui com Adão e Eva? Adão e Eva, eles pecaram com uma influência da serpente, que a gente sabe que é Satanás, que é o nosso adversário. Sabe o que Satanás está fazendo aqui com a humanidade, com aquele primeiro casal? Porque se a gente parar para analisar, todos nós, homens, segundo a carne, nós estávamos ali dentro de Adão e Eva. Nós somos geração segundo a carne de Adão e Eva. Sabe o que ele estava fazendo aqui? Questionando a bondade de Deus. Lembra o versículo João 10:10, a promessa? Eu vim para que vocês tenham vida plena, vida abundante. Era isso que esse casal tinha. Era isso que os homens tinham antes da queda. Era isso que a humanidade tinha antes da queda. Porque o Senhor criou um jardim para eles e falou: só dominem, só tomem conta, só administrem esse jardim para mim. Porque todo o restante eu vou cuidar de vocês. Eu vou dar alimento com fartura para vocês. Eu tenho um jardim maravilhoso que eu coloquei para vocês com abundância. Vocês desfrutam disso. E Satanás chega questionando isso, aquele casal, e falando com Eva: é verdade que Deus disse: não comam de nenhum fruto, do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher responde à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. E aí olha o que a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Irmãos, eu vi há pouco tempo um filósofo, eu esqueci o sobrenome dele, um filósofo brasileiro, Clóvis alguma coisa. Ele falou justamente isso. Ele falou: sabe por que os homens não querem reconhecer Deus? Porque quando você não reconhece a Deus, você se torna Deus de si mesmo e talvez Deus das pessoas que estão próximas de você. E de certa maneira, Satanás já estava questionando aquele casal sobre a deidade de Deus sobre eles, sobre o senhorio de Deus sobre a vida deles. E ele estava falando: olha só, certamente não é que vocês vão morrer, é porque vocês serão igual a Deus. E sabe o que aconteceu? Tem um comando. Agora retornem comigo no capítulo 2, no versículo 16, 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Sabe por que nós escolhemos o pecado? Para a gente poder se afastar do Senhor. A gente já não queria um ser supremo, um ser todo-poderoso como o Senhor sobre nossas vidas. E sabe o que esse casal negou? Eles negaram a palavra de Deus. Porque Deus avisou a eles: o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E chega a serpente e diz: não, vocês certamente não morrerão. E eles precisavam fazer uma escolha: eu vou me guiar pela voz de Deus, pela voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Ou eu vou me guiar pela voz de qualquer outra coisa que não é o Espírito de Deus. Está compreendendo o nosso dilema? Nós, enquanto seres humanos, nós, enquanto criados à imagem e semelhança do Senhor, foi isso que aconteceu. E vocês conhecem o desenrolar do texto. O Senhor criou inimizade dos homens com Deus, dos homens com os homens e dos homens com a natureza. Para o casal ele falou: olha só, agora o teu marido ele terá governo sobre a sua vida. Criou inimizade entre o casal, entre homens e mulheres, homens com homens. Falou ao homem: olha só, agora com a força do seu trabalho, agora o teu trabalho vai ser produzido entre espinhos, entre fadigas, entre suores.
Você vai chegar no final do dia cansado. Foram expulsos do jardim, que é a principal questão, o local de relacionamento com Deus, o local de encontro com Deus. E aí eu lembro Paulo falando aos Romanos nesta mesma carta, quando ele diz: pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem da presença de Deus. Esse é o grande dilema. A gente só vai compreender a proposta do Evangelho quando nós compreendemos esse dilema da queda. Quando nós compreendermos quanto que a humanidade está afetada pelo pecado e continua afetada pelo pecado. Irmãos, era o Jardim do Éden, lembra? Agora pense no Jornal do Éden. As piores notícias chegaram. E a gente tem exemplo aqui. Além desse casal ter que passar a suportar toda a condenação que Deus deu a eles, a história vai prosseguindo para o capítulo 4. A gente vê Adão e Eva presenciando o filho se matando. Caim matando Abel. Então, quando você vai lendo o Jornal do Éden, as notícias só vão piorando, porque no capítulo 4 a gente vê a questão de Caim e Abel. Irmão matando irmão. Aí depois a história vai desenrolando. A gente chega no capítulo 6, a Bíblia nos diz sobre a corrupção do gênero humano. Vocês lembram o que acontece no capítulo 6, na corrupção do gênero humano? O Senhor, ele diz que ele deixou de se agradar da sua criação. O Senhor se entristeceu com a sua criação. O Senhor, ele olhou para a criação e ele falou: eu me arrependi. Lembrando que o arrependimento de Deus não é baseado no nosso arrependimento. Deus não se arrepende como nós nos arrependemos. O Senhor criou um plano eterno. O Senhor criou um plano maravilhoso. O Senhor criou tudo para que tudo fosse bom, para que tudo fosse bem. Mas o pecado afetou tudo. E o pecado continua afetando todas as coisas. Então, no Jornal do Éden, irmãos, as notícias eram as piores possíveis. Vamos fazer uma comparação agora com os nossos dias. A gente até brinca, né? Que quando a gente abre os jornais ou liga a televisão num noticiário, se espremer, sai o quê? A gente brinca aí. Sangue, né? A gente pega um jornal, a gente vai ler um jornal, a gente brinca que se a gente for apertar esse jornal vai sair sangue. Não mudou. Todos os dilemas que vieram através do pecado para Adão e Eva veio para toda a humanidade. A humanidade herdou essa queda, herdou essa dificuldade que é o pecado. E a gente chega na Arca de Noé. Eu não vou ler o texto não, só para a gente poder ir lembrando e vamos saltar para Romanos. A gente precisa corrigir uma coisa quando a gente lê a Bíblia. Um exemplo. A gente vê Deus falando de Noé, né? Deus se desagradou dos seres humanos. Deus viu toda a corrupção que existia entre os homens. E eu não quero precisar em data, mas uma coisa é certa. Mais de 1000 anos se passaram entre Adão e Noé. E é uma coisa que eu estava meditando há pouco tempo. Um exemplo, a geração de Caim. Toda ela padeceu. No dilúvio, toda ela padeceu. Porque a geração que continuou através de Noé foi através do seu filho Sete. Perdão, Noé veio da geração de Sete, filhos de Adão e Eva. Né? Então toda aquela geração perversa, toda ela se perdeu. Toda ela foi embora, toda ela foi varrida, se a gente pode dizer, pelo dilúvio. Chegou a Arca de Noé. Isso tudo está apontando para Cristo, tá, irmãos? A Bíblia, ela tem 66 livros. Gênesis a Apocalipse. 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Toda essa história converge para Jesus Cristo e nós vamos chegar nele. E a gente olha assim, Deus se agradou em Noé. Deus viu graça em Noé. Deus se agradou do justo Noé. Mas nós precisamos compreender, numa visão hebraica, o que significa o justo Noé. E, na verdade, a palavra sadik, no hebraico, ela significa o justo que vive no certo. E a palavra rachá, ela significa o ímpio que vive no errado. Então, quem era o justo no Antigo Testamento aos olhos de Deus? O justo não é aquele que se auto-justificava. O justo não era aquele que levava boas obras a Deus e Deus se agradava disso e o salvava. O justo no Antigo Testamento
é aquele que lutava para viver nas coisas certas de Deus. Era aquele que tentava, se esforçava ao máximo, obedecer ao Senhor, fazer a vontade de Deus. E essa é a nossa luta hoje dos cristãos. É permanecer naquilo que é certo, é permanecer naquilo que é santo, é permanecer naquilo que é louvável, naquilo que é bom, naquilo que agrada ao Senhor. E sabe o que é maravilhoso? A Bíblia, lá no Novo Testamento, ela diz que Deus já tinha preparado o seu Cordeiro mesmo antes da fundação do mundo. A gente aqui compreendeu criação, compreendemos a queda, e nós vamos caminhar para a consumação e para a redenção. E a gente precisa lembrar de algo muito importante. Tudo isso que a gente viu até agora aqui não pegou Deus de surpresa, não. O pecado, a escolha de Adão e Eva, as nossas escolhas pecaminosas, o que nós fazemos de errado ou fizemos de errado e o que ainda faremos de errado, nada disso pega Deus de surpresa. Mas mesmo assim, Deus em sua infinita bondade, no seu infinito amor, na sua infinita sabedoria, no seu eterno poder, Ele escolheu nos ajudar. Ele escolheu nos amar, apesar de nós. Deus já tinha criado um plano para a gente desde antes da fundação do mundo. Antes de saltar para Romanos, eu quero selecionar mais um versículo para vocês. Gênesis 3, versículo 15. Que inclusive no meio da teologia, ele é considerado como o proto-evangelho. O que significa isso? O primeiro evangelho. Às vezes a gente fala, qual é o primeiro evangelho? Mateus. Não. É Gênesis 3,15. E a palavra de Deus nos diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Sabe o que o texto bíblico está nos dizendo aqui? Que o Senhor pôs inimizade entre a serpente e o descendente da mulher. A serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. É a simbologia da cruz. Cristo com o calcanhar ferido. Mas essa mesma cruz seria que esmagaria a cabeça da serpente. Sabe quem é o primeiro missionário da história? Deus. O primeiro evangelista da história? Deus. Deus, ele veio ao Éden e ele pregou o evangelho a esse casal. De uma forma bem resumida. De uma forma talvez não tão esclarecida. Mas hoje, para a gente, já está tudo muito ampliado. E nós vamos chegar agora nessa ampliação. O Senhor ampliou para a gente o que é o Evangelho, o que são as boas notícias. E essas boas notícias continuam sendo boas notícias. É só a gente olhar para fora, irmãos. É só a gente olhar a que passo caminha a sociedade, a que passo caminha a humanidade. E essa é a redenção, essa é a escapatória que Deus nos trouxe. Agora eu queria que vocês retornassem comigo, por favor, ao texto de Romanos. E a gente vai discorrer nesses dois versículos. Irmãos, eu, enquanto pastor, enquanto alguém que estuda a palavra de Deus, e de verdade ama essa palavra, sabe? Eu ensino, eu tenho alegria. Primeiro eu me deleito nessa palavra, sabe? Eu me satisfaço, eu me alimento nessa palavra. E por que eu estou falando isso com vocês? Eu discerno que o maior desafio hoje daqueles que pregam, que anunciam o Evangelho, é anunciar o que não é Evangelho. E eu quero ilustrar isso para vocês, tá? Existe um site chamado UOL, que eu acho que a maioria de vocês conhece, uma empresa online muito antiga, e teve uma entrevista de um jornalista da UOL com a Cláudia Raia. E eu quero ler uma frase para vocês. Essa frase diz muito como que tá as coisas aí fora. Como está o entendimento das pessoas aí fora. E sabe o que é interessante? Hoje, de curiosidade, eu entrei só no Instagram dela. Sabe quantos inscritos ela tem? 19 milhões e 100 mil inscritos no Instagram dela. Olha o poder de alcance que a mídia social que ela tem na mão, olha o poder de alcance que essa mídia social tem. E eu queria ler essa frase com vocês, para vocês compreenderem de verdade, tá? O tamanho do desafio que está aí fora. A Cláudia Raia, sendo entrevistada, em uma outra entrevista, ela disse assim ao jornalista: sou budista, mas sou ecumênica. Amo Nossa Senhora de Fátima. Sou completamente apaixonada por ela e devota. Adoro candomblé.
Umbanda, espiritismo. Amo Jesus, que é capricorniano, 2 dias depois de mim. Eu quero ler mais uma vez essa frase para vocês. Sou budista, mas sou ecumênico. Amo Nossa Senhora de Fátima, sou completamente apaixonada por ela e devota. Eu adoro candomblé, umbanda, espiritismo. Amo Jesus, que é capricorniano, 2 dias depois de mim. Sabe o que acontece? O falso evangelho, sabe o que ele fez? Ele permitiu pessoas projetarem um Jesus que não existe. E sabe o que eu quero dizer para vocês? É possível, ao invés de nós adorarmos Jesus, a gente idolatrar Jesus. A partir de quando? A partir de que momento? A partir do momento que a gente cria um Jesus. A gente forma um Jesus conforme a nossa vontade ou conforme a nossa imagem e semelhança. O pecado trouxe isso aos homens. Ele inverteu essa ordem criacional. Deus instituiu, Deus criou. Vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E agora os homens pecadores, idólatras, o que eles querem fazer? Um Deus à sua imagem e semelhança. A gente quer fabricar um Jesus. A gente quer pincelar partes do texto bíblico ao qual nos agrada, ao qual nos convém, e a gente cria um Jesus. E a gente pega esse Jesus, bota ele num altar e começa a idolatrar. Sabe por quê? Porque a gente criou expectativas. E eu digo a vocês, irmãos, se Cláudia Raia conhecesse o Jesus das Escrituras, ela ia parar de amar Jesus. Vocês concordam comigo? Tudo que ela relatou, que eu sou budista, eu sou ecumênica, eu amo Nossa Senhora de Fátima, eu gosto de candomblé, eu gosto do espiritismo, eu gosto da macumba, que isso? E eu amo Jesus. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. E, inclusive, não é isso que o Evangelho nos diz, meus irmãos. Não é isso que o Evangelho nos diz. E eu queria só abordar 3 pontos importantes com vocês, antes da gente expor aqui esses 2 versículos e caminhar para o final da nossa mensagem de hoje. Eu até anotei aqui, ó. Muitas pessoas dizem amar Jesus porque não conhecem Jesus Cristo. Projetam nele expectativas que ele não dá de si mesmo. E isso é uma verdade. Tem muita gente dizendo que ama Jesus. Por quê? Porque muitos pregadores do Evangelho se renderam. Começou a entregar um Jesus conforme a vontade de cada um. Não, se não bate, não fala isso, não. Não fala que Jesus é contra o pecado, não. É isso que essa cultura está fazendo. Se não existe pecado, acabou o arrependimento. Eu não tenho do que me arrepender. E se acabou o pecado e o arrependimento, eu não preciso de um Salvador. Nós vimos isso no cinema. Eu, minha esposa e meu filho fomos ver, acho que Duna 2. E no momento do filme, olha como que a cultura tenta colocar as coisas na nossa mente. E no momento do filme eles falaram, olha só, um Salvador, ele só é relevante num local onde pessoas precisam de um Salvador. Se você mostrar às pessoas que não tem problema a forma ao qual elas vivem, a maneira a qual elas se relacionam umas com as outras, se não há um Deus que tem a sua lei moral para a humanidade, você não precisa de um Salvador nesse contexto, nesse ambiente. E se a gente não precisa de um Salvador, está abolido o Evangelho de Jesus Cristo. Não faz mais sentido anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu acredito que aqui dentro só tem pessoas que acreditam sobre a necessidade de um Salvador. E é sobre esse Evangelho que nós queremos falar, que nós estamos aqui anunciando. Irmãos, me diz, quando que Jesus, ele prometeu que vida com ele seria uma vida de prosperidade? Quantas pessoas que estão na igreja, mas que não estão com seus nomes escritos no livro da vida? Quantas pessoas que estão com seus nomes no rol de membro das igrejas, mas não têm seus nomes escritos no livro da vida? Quantas pessoas que querem igreja, querem culto, mas não querem a Cristo? Tudo sendo invertido, quando a igreja e o culto foram criados para servir a Deus. Não é o caminho inverso. O culto é onde o povo dele se reúne juntos e vem aqui falar da fé no Salvador. Vem aqui se alegrar através da sua palavra. Vem aqui cantar louvores a ele. E sabe o que é maravilhoso? Que o nosso Deus não é um Deus passivo, ele é um Deus ativo. Ele é um Deus que vem no culto. Ele é um Deus que se relaciona com o seu povo no culto. Ele é um Deus que se alegra com a gente no culto. Ele é um Deus que conversa conosco através da sua palavra no culto.
E o que a gente está vendo é prosperidade sendo oferecida a qualquer maneira. Deposita 500 que você vai ganhar 5.000. E vem para Jesus que os problemas da tua vida acabarão. Isso não é evangelho. E nós vamos ver juntos que isso não é evangelho. Um grande outro exemplo. É claro que eu creio, irmãos, demais em milagres, nas curas. Mas o evangelho não é curas e prodígios. Vamos dar um exemplo. Os homens pentecostes ficaram cheios do Espírito Santo. Até então ainda não tinha pregação de palavra. Até então. Ficaram cheios do Espírito Santo. Aquele milagre acontecendo. Pessoas de diversas partes ouvindo aqueles homens falando na sua própria língua. E tinha um grupo lá fazendo o quê? Eles estavam cheios do Espírito Santo, irmão. Ah lá, tá tudo bêbado. Tá tudo bêbado. Ah, tá tudo bêbado. Eles nem sabem o que eles estão falando. Mas quando Pedro se posicionou cheio do Espírito, anunciou o Evangelho, 3.000 convertidos. Sabe por quê? A fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê, irmãos? A palavra de Deus. Está ficando cada vez mais difícil. Mas só que Jesus nos alertou sobre esses tempos. Timóteo, vai chegar os dias que eles não suportarão ouvir a sã doutrina. O Evangelho vai causar coceira no ouvido deles. E sabe o que eles vão fazer? Vão procurar cada um mestre segundo a sua própria vontade. Ó, eu quero ficar rico, então eu preciso ir na igreja do homem que prega riqueza. Eu quero curar meu câncer, então eu preciso ir na igreja do homem que prega cura de câncer. Eu quero sair da cadeira de rodas, preciso ir na igreja do homem que prega que todo mundo vai sair da cadeira de rodas. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. E outra coisa, todo o Evangelho que remove o senhorio de Jesus sobre nossas vidas não é evangelho. Todo o evangelho que permite o homem viver conforme a sua própria vontade, conforme o seu próprio bel prazer, não é evangelho. E o versículo 16 diz assim: pois não me envergonho do evangelho. Sabe por que Paulo fala isso? Porque lá naquele contexto, pregar o evangelho era uma coisa absurda. A mensagem do Evangelho era uma coisa absurda. Paulo está escrevendo aos romanos. O império que dominava o mundo naquela época. O império que tinha diversas nações debaixo do seu poder e debaixo do senhorio de Roma. E alguém que pregasse um Cristo, um Salvador, que morreu numa cruz para poder pagar pelos nossos pecados, era uma mensagem absurda. Sabe o que é interessante? Essa mensagem ela foi ganhando relevância. Não é à toa que chegou em determinado momento do Império Romano que eles colocaram o cristianismo, quase 4 séculos depois, eles colocaram o cristianismo como a religião oficial do Império. Mas sabe o que é interessante? É que nesses dias de hoje, cada vez mais, o verdadeiro evangelho tem perdido credibilidade. As pessoas não querem ouvir o verdadeiro evangelho. As pessoas elas querem ouvir, hoje, como é que a gente chama na internet? Hoje a gente compra uma camisa customizada. A gente entra na internet, a gente escolhe a cor do pano principal, a cor que eu quero na manga, o que eu quero bordado, se é silk, enfim, como que eu quero, o meu capuz, você escolhe tudo. E hoje as pessoas estão tentando montar um evangelho assim. Eu tiro uma parte que me agrada, eu tiro uma parte que me agrada, mas o verdadeiro evangelho as pessoas não estão mais aceitando. Hoje as pessoas querem estrutura, elas querem entretenimento. Mas quando você prega o evangelho que requer de nós, o evangelho que exige renúncia, que exige sacrifício, as pessoas não querem renunciar. As pessoas não querem sacrificar por amor a Cristo. Cultos se tornando um entretenimento para o homem. O sentido de culto ao Senhor perdeu total sentido nos dias de hoje. São canções para afagar o ego do homem. São palavras pregadas para poder enaltecer o homem. Mas, irmãos, olha o que o Evangelho nos diz. Que o homem é um pecador miserável, é um pecador que carece desesperadamente da obra de Deus, da justiça, da bondade de Deus. E é o que Paulo está falando. Eu não me envergonho do Evangelho. E hoje está cada vez mais difícil. Irmãos, interessante, quando eu estava estudando isso daqui, eu até anotei aqui. Existem 3 pessoas. Aquela que não se envergonha do Evangelho como o apóstolo Paulo. Existe aquela que sente vergonha do Evangelho,
que ela tem a oportunidade de anunciar o evangelho a um amigo, sabe? Assim, num momento íntimo, mas ela não abre a boca porque ela tem vergonha de falar de Cristo. Mas sabe o que tem mais hoje em dia? Infelizmente, aqueles que são uma vergonha para o evangelho. Cristãos nominais. O que eles falam é completamente separado do que eles vivem. Teologia completamente separada da vida. Um evangelho voltado a encher cada vez mais isso daqui. E quando o próprio Deus, o próprio Cristo nos avisou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é uma maldição. O dinheiro, quando bem usado, é uma bênção. Mas o amor ao dinheiro é uma maldição. E é tudo isso que está sendo pregado como se fosse evangelho. Sabe? E aí, talvez alguns estão dando sorte e conseguindo a vida melhorando. Coincidências acontecendo. E a conversão. E a salvação. E Jesus explicou isso. De que adianta você entrar, você, aliás, ter o seu corpo inteiro, mas não herdar o reino de Deus? E ele ilustra isso, não é uma forma literal, claro, mas é melhor que você arrancasse um olho. Seria melhor que você arrancasse uma mão. Se isso está te desviando daquilo que é eterno, daquilo que é santo, daquilo que é proveitoso. Mas as pessoas querem um evangelho de autoajuda, um evangelho que as afague. E aí Paulo continua dizendo, sabe por quê? Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o evangelho? São as boas notícias. E a gente vai ampliar isso daqui. São as boas notícias de Deus. De quê? Nós entramos numa condição de separação de Deus, mas o próprio Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele. De nos reconciliar com Ele através de quem? Da vida do seu Filho Jesus Cristo, que se apresentou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, quando ele chegou, o próprio Deus encarnado entre nós, ele se apresentou como o único caminho vivo que leva a Deus, porque ele era o próprio Deus no meio de nós. Isso é o Evangelho, é Deus nos reconciliando com ele novamente. E sabe o que é religião? Religião vem da palavra religare. E a religião, no seu sentido, ela é sempre uma iniciativa do homem querendo se religar a Deus. Sabe qual é o maior exemplo de religião? A Torre de Babel. Os homens achando que poderiam se chegar a Deus novamente, construindo um prédio, uma torre impotente, ao qual os homens voltariam aos céus, a Deus. E o texto é muito interessante, porque Deus, de forma irônica, ele diz que ele desce. Por aquilo que os homens estavam construindo, ele desce. Ele desceu por ali, porque ele está mostrando que o caminho nunca é um caminho de baixo para cima, mas é sempre um caminho de cima para baixo para nos levar para cima. Nós, enquanto homens dependentes de nós mesmos, fracassamos, estamos perdidos. E sabe o que é interessante? É o poder de Deus para a salvação daquele que crê, daquele que tem fé em Jesus Cristo. E aqui Paulo diz o seguinte, primeiro do judeu e também do grego. Paulo só está falando aqui que Deus ele tem um plano, ele continuava tendo um plano para os judeus. Foi o povo que ele escolheu para poder falar, para poder se revelar, para que esse povo fosse uma bênção às nações. Mas nós estamos incluídos aqui, ó. E também do grego. O grego são todos os gentios. E sabe o que é interessante? Lá em Roma, Paulo está falando, eu não me envergonho do evangelho. Me vem a lembrança que agora o imperador Nero, um grande perseguidor da igreja, inclusive Paulo morreu decapitado durante o império de Nero, quando Nero era o imperador. Irmãos, existe evangelho de Nero? Você vê alguém pregando sobre Nero? A gente está vendo vários falsos evangelhos, mas Nero passou. E o evangelho de Jesus Cristo? Continua, é o que nós estamos fazendo aqui. É desse evangelho que Paulo não se envergonhava, porque Paulo tinha certeza que era o poder de Deus. Irmãos, vamos ser sinceros. Quantos de nós aqui experimentamos desse poder verdadeiramente? Que confiança saber que minha salvação não é condicionada ao que eu faço, mas ela é totalmente condicionada ao que Deus fez por mim. Hoje eu tenho uma firme convicção que nesse exato momento, sei lá, o Senhor quebrou minha vida aqui agora, eu vim a falecer. Eu tenho uma firme convicção da minha salvação, porque eu não estou baseado nos meus méritos, eu não estou baseado no que eu faço, eu estou baseado naquilo que Ele fez, naquilo que Ele continua fazendo e na Sua palavra, nas Suas promessas. Foi aquilo que aquele casal perdeu, a confiança na palavra de Deus. E Paulo vem dizendo, no 17,
porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E sabe que justiça é essa? Ele tornando os injustos justos. Ele pegou aquele que era puro, fez ele impuro para poder salvar a gente. Essa é a justiça de Deus que se revela do céu até nós. É Deus nos entregando o seu próprio Filho, Ele mesmo se entregando naquela cruz, naquele madeiro, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso ao Senhor. E Ele continua dizendo, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Sabe o que isso significa? A minha salvação começa por fé em crer em Jesus Cristo. Mas sabe como é que eu caminho até o final? Por fé. De fé em fé. Por que nós estamos aqui hoje? Vamos parar para poder pensar. Um domingo, 5h45 da tarde, caminhando para o início. Por que nós estamos aqui com nossas Bíblias abertas? Um livro que foi escrito há milênios atrás. E nós estamos aqui confiantes nessa palavra. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui confiantes nessa palavra? Amém. A nossa alegria tem que ser, hoje nós estamos aqui em 15 irmãos, talvez. Se tivéssemos em 15 mil, a nossa confiança e alegria deve ser a mesma. Porque aos olhos do Senhor não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é o Evangelho sendo pregado e anunciado. Por quê? Esse é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, montar evento é fácil. Fazer uma coisa que bomba é fácil. E eu vou falar uma coisa para vocês. O ímpio faz isso muito melhor do que a gente. Pega os eventos dos ímpios. Pega um show de Alok que teve aí há pouco tempo. Não sei quantas mil pessoas. Você pega uma Madonna lá em Copacabana, aquela infinitude, aquele mar de gente. Mas não é por isso que Deus está se movendo. Deus está se movendo por aqueles ao qual Ele vai resgatar através do Evangelho, através das eras, através dos anos, através dos dias. E aí Ele falou de fé em fé. A gente está aqui movido por essa fé. Como está escrito, e agora Ele cita Abacuque. O justo viverá pela fé. E esse não é só um entendimento do Novo Testamento. Sabe o que é interessante? É que o povo hebreu, ele já tinha esse entendimento de que o justo ele vai viver pela fé. Lembra a agonia de Abacuque, irmãos? Abacuque meio que querendo brigar com Deus, eu não estou entendendo Deus. O Senhor vai mandar uma nação mais ímpia do que a gente, a Babilônia, para poder nos punir. E o Senhor falou a Abacuque, Abacuque, nenhum ato de injustiça está passando despercebido a mim. No momento certo, eu farei ouvir a minha voz, e a terra se encherá da minha glória, a terra se encherá do meu conhecimento, da minha verdade. E ele diz a Abacuque, Abacuque, o justo vai viver pela fé. Aguente, suporte, aguente firme, vá até o final, porque o justo, ele viverá pela fé. E eu queria ler uma frase com vocês que eu anotei enquanto eu estudava. Essa frase diz assim, sobre a justiça de Deus. A sua justiça apaga o meu pecado. Se tropeço devido à iniquidade da minha carne, o meu julgamento está na justiça de Deus, que estará firme para sempre. Por sua misericórdia, Ele fez que eu me aproximasse, e por sua amável bondade, traz para perto dele o meu julgamento. Está compreendendo que, se nós estamos próximos do Senhor, foi Ele que nos atraiu até Ele? Por sua justiça verdadeira me julga, e por sua abundante bondade faz expiação de todas as minhas iniquidades, de todos os meus pecados. Por sua justiça, Ele me limpa da impureza que mancha os mortais, e do pecado dos filhos do homem, para que eu louve a Deus por sua justiça e ao Altíssimo por sua glória. Meus irmãos, as notícias aí fora, elas continuam as piores possíveis. As piores possíveis. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. A rebelião contra Deus, ela tem data e hora para acabar. O Senhor Deus está voltando. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Vocês lembram que lá logo após o dilúvio, o Senhor colocou um sinal no céu? Uma aliança que Ele fez com os homens? Qual era esse sinal? O arco-íris. Que Ele prometeu que o quê? Que Ele jamais acabaria com a humanidade através de água.
Mas eu preciso ser bem sincero a vocês, e eu sei que vocês talvez já saibam disso. Ele vai voltar. Ele vai voltar em ira. Ele vai voltar para julgar. E dessa vez, a notícia é de que tudo acabará em fogo. Pega a carta de Pedro. E o Senhor está lá nos dizendo, nos informando, que Ele vai fazer justiça, sabe? Mas dentro disso tudo, continua tendo as boas notícias. Continua tendo as boas novas. Essa semana, eu vi um pastor falando algo muito interessante. Ele falou assim, as boas novas do Evangelho, elas dizem que com Cristo nós seremos crucificados e mortos. Elas dizem que com Cristo nós seremos crucificados e mortos. E seremos colocados dentro de uma tumba. Mas que como Ele e com Ele, nós sairemos vivos de lá. Essa é a mensagem de Deus pra gente, sabe? E que nós nos alegremos com essa notícia maravilhosa, que nós nos alegremos com a presença do Senhor. Eu queria ir num texto com vocês, Vilas. Nós vamos fazer o nosso momento de ceia ao Senhor. E nós aqui, biblicamente, doutrinariamente, nós compreendemos que a ceia, ela é um sinal para aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A gente, ao reconhecer a salvação em nossas vidas, a gente caminha para o batismo, a gente caminha para ser batizado, e a gente entende que a ceia é uma lembrança contínua daquilo que nós falamos no nosso batismo, do nosso reconhecimento público de Jesus como nosso Senhor e Salvador, do nosso reconhecimento de que nós reconhecemos os nossos pecados, a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente morre para a velha natureza e nasce para a nova natureza. A gente nasce novamente para Cristo. E eu queria convidar vocês a, nesse momento, a participarem conosco desse momento de ceia ao Senhor, desse momento dessa lembrança. E eu queria ler um texto com vocês, antes da gente cear. E o texto diz assim em Marcos: e enquanto comiam, Jesus ali naquele momento de ceia com os discípulos, ele disse, Jesus pegou um pão, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo, tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então Jesus lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. O que nós estamos fazendo aqui agora é aquilo que aponta para a eternidade. Nós aqui não acreditamos que o pão, que o suco, ele confira graça, sabe? A gente acredita que isso daqui é apenas um símbolo, é apenas um memorial, é um símbolo que nos remete a algo maior, é um símbolo que nos remete ao Evangelho, é um símbolo que nos remete às boas novas, é um símbolo que nos remete ao amor de Deus para com cada um de nós, é um símbolo que nos remete no pão, os nossos pecados, sendo aqui cravados na carne de Cristo. E Ele derramando o seu sangue em nosso favor, em nosso benefício, para que através desse sangue nós fôssemos lavados, nós fôssemos sarados, nós fôssemos curados. E sabe como é que começa a vida eterna, irmãos? Não é após a nossa morte nessa vida. A vida eterna ela já inicia aqui agora. A vida eterna é uma vida de comunhão e relacionamento com Deus. E é um relacionamento íntimo e caloroso. Sabe o que a mesa nos convida? Não é a gente estar na mesa com Ele uma vez por mês, no último domingo por mês, como nós escolhemos aqui. Esse é um símbolo que nos remete à mesa diária. Ele nos convida a nós nos assentarmos com Ele. Lembra aquele Deus que vinha na toda viração da tarde? É o Deus que continua vindo todos os dias. É o Deus que vem a nós, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Sabe o que deve estar pronto todos os dias na nossa vida? Uma mesa, com um pão, com vinho, simbolizando a obra de Cristo, simbolizando a vida, simbolizando a morte, simbolizando a crucificação, mas simbolizando a ressurreição de Cristo. O nosso Cordeiro vive, irmãos.
O nosso Cordeiro reina. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Deus, Ele está vivo, sabe? E que nesse momento nós possamos fazer isso com muita alegria. A mesa é um convite de reconciliação. A mesa não é um convite a se afastar. Quando Paulo diz aos Coríntios que cada um examine-se a si mesmo, reconheça os seus pecados, reconheça tudo aquilo que deve ser deixado para trás e deixe nessa mesa, porque o alto preço foi pago. Todos os nossos pecados, toda a nossa condenação foi cravada na cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. E é essa crucificação que nós precisamos viver todos os dias. Irmãos, isso daqui não é oculto. Romanos, capítulo 12, ressignificou o culto para a gente. Esse momento é só um pedaço do culto da nossa vida. Esse daqui é um culto público. Mas o culto que Deus espera de nós é a nossa vida. É o tempo inteiro nós nos oferecendo a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Está no capítulo 12 de Romanos, logo no início. Não adianta a gente se reunir aos domingos e viver o resto da semana de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa maneira. Não adianta a gente não vir aqui para adorar o Deus das Escrituras, o Cristo das Escrituras. Não faz sentido. Nós viemos aqui adorar aquele que vive, não aquele que está morto. Amém, irmãos?